Outra opção também que eu quero conversar aqui com vocês é uma alternativa para o meio de campo do Goiás, que é o Gustavo Sauer. Você lembra dele? Jogador que pertence ao Botafogo, esteve emprestado ao Cuiabá nessa Série A do Campeonato Brasileiro e acabou rescindindo com o Cuiabá. Ele ainda tem contrato no Botafogo até junho do ano que vem, mas também já tem negociações para esta rescisão contratual. De fato, não fez uma boa temporada nesse ano. Ele estava na Turquia e acabou voltando, né, um reempréstimo para o Cuiabá. Foram 11 jogos na Série A, não conseguiu engatar uma grande sequência como titular e foi liberado. Tem só 31 anos de idade e esse contrato, que deve sim ser rescindido, no meu entendimento, pode ser sim um nome de peso, tá? Para o Goiás olhando o ano que vem, nessa função de um meia atacante, né? Um camisa 10, e o Gustavo Sauer também que pode atuar como um meia direita, já atuou também como um segundo atacante. No ano passado, ele teve bons momentos pelo Botafogo. Foram 7 partidas, foram 7 gols marcados e 3 assistências em 27 jogos. Um jogador pouco conhecido aqui no futebol brasileiro, ele até começa, né, jogando aqui no país, pelo Joinville, também pelo Paraná, mas vai logo muito cedo. Ele joga, por exemplo, no futebol da Armênia em 2015, na Coreia do Sul em 2016, na Bulgária em 2017 e em Portugal em 2018. Então foram muitos países, né, além da Turquia no ano passado, aliás, nesse ano, que ele estava antes de voltar para o Cuiabá. Não é um jogador barato, tá? Eu não achei o salário exato aqui do Gustavo Sauer, mas ele não deve receber menos de 200 mil lá no Botafogo. Com a rescisão contratual, com certeza vai ter uma diminuição para a temporada que vem, até porque não fez uma boa Série A. Gustavo Sauer é canhoto, tem 1,81 m de altura, bate bem na bola, consegue ele cadenciar o jogo. Tem até uma característica semelhante, por exemplo, do Guilherme Marques, né? Se a gente for olhar assim na questão de um camisa 10, só que é melhor tecnicamente falando, tá? No meu entendimento, o Gustavo Sauer, ele ainda, até no aspecto físico, entrega mais do que o Guilherme Marques. Mas é um jogador que dá assim pra gente fazer esta comparação, fez a sua carreira em grande parte no exterior. Quando ele volta para o Botafogo, foi lá em 2022. Ele até faz alguns jogos interessantes na Série A, mas não tinha feito gols. No ano passado, teve sim um momento de maior destaque, mas ele sai logo no comecinho da Série A, né, do Brasileirão. Foram 6 jogos, 4 como titular, tinha marcado 2 gols, inclusive lembra até um dele de fora da área contra o Coritiba, né, um golaço, mas acabou não continuando no Botafogo, sendo negociado com o Kayseri Rizespor, este clube da primeira divisão lá da Turquia. Enfim, pode deixar a sua opinião também, o que você pensa sobre o Gustavo Sauer. No meu entendimento, o Goiás precisa sim contratar um camisa 10 de peso. O Regis não vai ficar para o ano que vem. Tá aí uma boa opção que deve sim ficar livre no mercado da bola. Tá? Vou ler aqui alguns comentários de vocês também para a gente bater um papo sobre esses primeiros reforços. Uma questão que me preocupa do Goiás tudo bem, o Ricardo Silva, igual eu falei, acho que até um zagueiro seguro, regular, para a Série B dá sim para quebrar um galho. Só que me preocupa a questão do Goiás indo somente em nomes que estão livres no mercado da bola. Claro que tem jogador bom ficando livre, não é essa a questão. Só que volta aquele pensamento, por exemplo, igual das contratações do Arley. Se o jogador tivesse contrato longo, o Goiás já pulava fora. Se tivesse que ter uma compensação financeira, não abria conversa. Se tivesse que pagar 100% do salário, também não vinha. Então, daqui a um tempo a gente está contratando apostas dos estaduais de novo, tá? Do campeonato, sei lá, Mato Grossense, Paranaense, enfim. Esse meu receio, tá? Volto a dizer, tem sim bons jogadores livres, mas não deve ser a única conduta. E até o momento, todos os jogadores especulados pelo Goiás têm contrato para o ano que vem, basicamente todos eles. Esse era o nosso vídeo de hoje para falar inicialmente sobre o volante Juninho, jogador que tem 37 anos de idade, está assim acertado com o Goiás, porém algumas informações dão conta que existe sim o interesse do Novo Horizontino na sua contratação. Esta informação ela foi confirmada nesta última segunda-feira pelo jornalista Matheus Gagliotti e garantiu o seguinte, que o Mirassol tenta atravessar o Goiás e contratar o Juninho para a temporada de 2025. O Juninho, que está em reta final de contrato no América, já existe sim um acordo selado entre as suas partes, né, as duas partes, e atualizações do Periquito Grisado sobre esse assunto. O Goiás já está respaldado na situação do Juninho. Se ele fechar, por exemplo, com o Mirassol ou com outro qualquer clube, tem que pagar uma multa para o Goiás. Tá? Não tem como, por exemplo, o Juninho agora chegar e desfazer o contrato simplesmente por boa vontade. Não é essa a questão. Até vi uma informação circulando que o Juninho receberia um salário muito generoso no Goiás
e um contrato de 2 anos, tá? Pelo que eu pude apurar, é verdade. Não os valores ainda não consegui, mas que é sim uma compensação financeira acima dos R$ 100.000 mensais e um contrato de 2 anos de duração para contar com o Juninho. Então, em relação a esse assunto, mesmo que ele feche com o Mirassol, o clube do interior paulista terá que fazer uma compensação financeira ao Goiás por conta de uma quebra de contrato. Isso não deve acontecer, tá? Sendo bem sincero aqui com vocês, a não ser que o Mirassol de fato chegue com um caminhão de dinheiro, o que não parece o cenário de agora, o Juninho não deve fazer isso. Até porque a família dele é de Aparecida de Goiânia, o jogador já tinha reiterado a sua vontade de defender um clube aqui do estado, então acho que ele não faria isso agora, logo após deixar, né, o América Mineiro. O Juninho que já passou no interior paulista, pelo Mojimirim, também na Ponte Preta e Ferroviária, lá em 2016, quando chegou no elenco do América. Penso que é sim um bom reforço para o Goiás no ano que vem, apesar da idade um pouco mais avançada, um jogador que tem sim muito a agregar para uma realidade de segunda divisão. Pode deixar também a sua opinião a respeito do Juninho. Lembrando, para você fazer a sua aposta é com a SeguroBet a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link no primeiro comentário fixado, com jogos da Champions League nesta quarta-feira. Por exemplo, vitória do Liverpool contra o Real Madrid na cotação de 1,92 a cada real apostado, um empate a 4,10. Você pode fazer também a sua aposta nas outras partidas da Champions League. Vitória, por exemplo, da Juventus contra o Aston Villa fora de casa, a cotação de 3,36 lá na SeguroBet. Qual outro jogo interessante aqui nessa rodada também? Vitória do Borussia Dortmund contra o Dinamo Zagreb, pagando 1,70 e o empate de Mônaco e Benfica na cotação de 3,73. Essas e todas as outras cotações, não só nos jogos da Champions League, mas também, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, tá? Com a Série A na sua reta final. Tem também as outras partidas já da próxima rodada, tá? Do Brasileirão, o campeonato tudo, de todo canto do mundo, Itália, Alemanha, França e muito mais, é com a SeguroBet. O link logo aqui abaixo, no primeiro comentário fixado. Faça o seu cadastro por lá também. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre o centroavante Nicolas, que tem negociações com o Vila Nova para a temporada de 2025, um jogador que é sim bastante querido pela torcida do Goiás, teve uma boa passagem, né, entre 2021 até o final do Campeonato Goiano de 2023. No geral, o Nicolas marcou pelo Goiás, 29 gols, né, com a camisa alviverde, além de 8 assistências naquele período. Segundo informações do Pedro Henrique Genin, da Rádio Bandeirantes de Goiânia, o Vila Nova tem negociações com o atleta que está em reta final de contrato no Paysandu e não deve renovar por lá. Né? Até pegando aqui os números, vocês podem observar, no começo de ano do Nicolas é muito bom. O cara marcou 20 gols no ano, em 50 jogos, só que na Série B apenas 3 gols e 1 assistência em 29 partidas e na reta final vinha sendo bem mais reserva do que titular, né? Até contra o Vila Nova ele participou de 85 minutos, mas é um jogador que, por exemplo, não marcava há um tempão, né? O último gol dele naquela sequência contra Ceará e Coritiba. Em relação ao Nicolas, o jogador tem sim, né, o interesse, por exemplo, de jogar no Goiás, ele já deixou claro isso em uma entrevista que tem a Rádio Band News aqui em Goiânia, após o título da Copa Verde, nesta temporada contra o Vila Nova, o Nicolas garantiu o seguinte, abre aspas, o Goiás é um clube que eu carrego no meu coração, sem sombra de dúvidas, fui muito feliz ali. Se quiser o destino de criar uma nova história, eles têm meu número e acho que uma possibilidade seria bem legal. Tenho certeza que novamente eu seria muito feliz, foi o que garantiu o Nicolas, por exemplo, naquela ocasião. Então, claro, é um jogador que tem sim identificação com o Goiás, não é perpétuo ou algo nesse sentido. No meu entendimento, para o ano que vem, apesar de ter um carinho